Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série Águias, Abutres e Avestruzes. Águias, abutres e avestruzes. Hoje nós vamos comentar sobre o estado dos mortos. Alguém poderia brincar e dizendo: não, você não tem lugar de fala. É verdade, nós não temos lugar de fala. Porque teríamos, se já tivéssemos morrido, e agora estaríamos falando. Mas como não é o caso nem meu, nem seu, a gente precisa falar da experiência de nossos antepassados. Hoje é 2 de novembro, Dia dos Mortos. Ontem foi 1º de novembro, Dia de Todos os Santos. Esse feriado está coligado, interligado. Por quê? O Dia de Todos os Santos é um dia em memória aos mártires. Nós temos que lembrar que esses dois feriados são o Dia de Todos os Santos, o Dia dos Finados, o Dia de Corpus Christi. São feriados extremamente católicos. Não tem motivo ou motivação bíblica. Não há razões alguma para que os cristãos sigam rituais, façam rituais alusivos a esse dia. Visitas a cemitérios, rituais religiosos. Por quê? Porque biblicamente isso beira a heresia. Muito bem. Porém, culturalmente, essas ações são aceitáveis. Afinal, somos humanos. Afinal, sentimos saudade dos nossos queridos. Afinal, a vida é uma festa. Conhece esse filme? É um filminho muito bonitinho, filme infantil. A vida é uma festa, conta a tradição mexicana, como eles tratam os mortos. Lá, como retratado no filme, a pessoa morre e quando na outra vida, imediatamente, o ritual de vida continua. Então ali ele faz amizades, ele... Não lembro se o... Se o morto começa a viver com... Não lembro mais. Mas a dinâmica do filme mostra que quando você morre, você passa imediatamente a viver em outro plano. Não é um pensamento novo, não. Aquele filme Ghost, Amor Além da Vida,
eu acho que foi o mais eficiente na disseminação da mensagem de que quando morremos passamos a viver em outro plano. Outra que eu poderia falar aqui, tem a literatura também, tem um livro infantil, eu acho que é de estrangeiro também, não lembro agora, chamada Cinco Dedos, onde diz que a morte vem visitar uma senhorinha que estava prestes a partir dessa para melhor. Só que a senhorinha é muito esperta e ela começa a ludibriar a morte. A morte é representada por um esqueleto. E ela nessa conversa ela consegue ir tapeando a morte. Cada dia que a morte aparecia, ela falava uma coisa diferente. No primeiro dia ela falava, espera que eu vou varrer uma casa. Depois no dia seguinte ela falava, espera que eu vou fazer 2 coisas. Depois 3, porque o objetivo do livro era ensinar as crianças a contar. E ela vai até... Parece que até o 9, eu não sei, não lembro mais, faz tanto tempo. E no final, ela convida a morte para a festa de aniversário. Acho que era aniversário dos netos dela, ou aniversário dela, não lembro. E a morte se encanta com a velhinha e decide não levá-la. E aí a morte fala assim no final, eu vou levar você e ano que vem não vai ter essa festa? Não. E aí a morte desistiu de matar a velhinha e no outro ano tava lá a morte para comemorar a festa do aniversário da velha. Esse é um livro infantil. Mas como eu gosto, eu sempre ensino com as coisas muito simples. Saindo da educação infantil, já no ensino fundamental com as crianças maiores, eu já trabalhava o 4º ano, então eu fiz uma adaptação desse livro da literatura infantil para a educação fundamental. E quando chegou no dia 31, que era dia do Halloween, nessa época, no final do ano, aí eu anunciei que ia ter um evento mega grande. Então eu anunciei no grupo dos professores. Falei assim, amanhã no 4º ano, os 12 ossos. Desculpa. A diretora, que era cristã também, era religiosa também, ela sabia que eu era religioso. Mas ela ficou assustada de algum modo, achou que eu fosse ensinar alguma heresia para as crianças, alguma coisa relacionada com ciências ocultas, sei lá o que ela pensou. Aí ela comentou assim, nossa, nessa época do ano não seria interessante a gente ficar dando vazão a essas ideias, não é? Do Halloween, sei lá. E aí eu comentei embaixo, falando assim, porque eu tinha falado que quem tem coração fraco não devia aparecer não, porque o bicho ia pegar ali. Aí eu comentei embaixo assim, já percebi que a nossa diretora tem coração fraco, então é bom que ela nem apareça amanhã, porque o bicho vai pegar. No outro dia, a 1h, quando começava a aula,
Adivinha quem foi? Adivinha quem era a primeira pessoa ali? Na porta da sala? A diretora. Um abraço, minha querida diretora. Eu não posso mencionar o nome dela porque eu não pedi permissão para fazê-lo. Mas a atitude dela foi interessante, porque como diretora ela quis presenciar para ver se o professor não ia fazer nenhuma besteira. Aí quando chegou na sala, ela viu que o professor do 4º ano convidou a professora do 1º ano e ele apresentou a história desse livro, só que ele transformou, em vez de ser, não lembro o nome do filme, do livro, era 5 minutos, em vez de ser 5, passou a ser 12. Então em cada 12 ossos, em cada osso a gente fazia uma alusão ao número, de modo que o 1º ano ficou encantado e o 4º ano também. E o 4º ano ele fazia parte ele fazia a encenação, de modo que foi uma coisa muito bonita, né? No final, a diretora não precisava ter medo de nada. Muito bem. Já falei de todos os filmes que eu queria falar? Tem uma ópera também, muito famosa, que ela faz uma alusão à morte, mas de modo bem discreto. Tannhäuser começa com o ator principal em Venusberg. Venusberg é a cidade do prazer. E ali ele está tendo os prazeres mundanos. E aí ele passa ali uma eternidade de delícias, mas aí ele sente saudade da vida na Terra. Então é como se ele tivesse uma segunda chance, e aí ele vem para a Terra e se redime, e é redimido pelas orações de sua noiva, que morre intercedendo por ele. É uma história fantasiosa, porque a vida não é assim, mas ela mostra o poder da intercessão. Só que ela tira o foco da intercessão de Jesus e coloca o foco na intercessão de Maria. Então é uma obra nitidamente religiosa. Mas depois dessa longa introdução, vamos falar um pouco sobre o estado dos mortos. Mas como eu não tenho lugar de fala, para falar do estado dos mortos, eu preciso falar do estado dos vivos. Eu estou vivo. Você está vivo? Amém, né? Os vivos, somente os vivos podem adorar a Deus. Então os mortos não sabem coisa alguma. Eles não têm participação nenhuma com o que acontece aqui embaixo do sol. Gênesis capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara. Ontem foi dia de todos os santos.
Não existe na Bíblia dia de todos os santos. Por quê? Esse dia de todos os santos comemora os santos mortos. Mas a palavra santo na Bíblia, ela significa separado. E todos os santos, todos os separados, estão vivos. Eu até brinquei com a minha menina que estava reunida virtualmente com seus colegas lá. E aí eu falei, feliz dia de todos os santos. Feliz, como é que é? Feliz dia de vocês. Aí eu expliquei que era dia de todos os santos. A princípio elas acharam que eu estava chamando elas de morte. Eu falei, não, todos os santos são vivos. Então hoje é dia de todos aqueles que foram separados para um propósito santo. Então Deus, Ele escolheu o sétimo dia. Eu estou falando isso porque hoje é o sétimo dia, hoje é sábado. E Deus escolheu o dia de sábado como santo. Então ontem também era dia do santo sábado, porque o sábado é um dia santo. E Apocalipse, Gênesis 2 vai falar da formação do homem. Se eu quero saber como é que é o homem morto, eu preciso saber como é que é o homem vivo. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor, Deus do céu, fez a terra e os céus. E toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo, que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. O homem não estava na terra. A terra já estava prontinha, já tinha fauna, flora, mas não tinha chuva, porque um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. A terra era regada com o orvalho da noite. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O Senhor pegou o pó da terra, o Senhor pegou a areia, o Senhor pegou os elementos da terra e juntou esses elementos. Então a gente aprende na educação infantil na igreja que Deus fez um boneco de barro. Então imagina, Deus esculpiu um boneco de barro e o barro continuou sendo um boneco de barro. Então Deus assoprou seu vento, o Senhor Deus colocou o Espírito neles. Entende? O Senhor Deus colocou o Espírito neles e eles passaram a viver. Adão e Eva passaram a viver. Adão e Eva passaram a interagir um com o outro e com o seu Deus. E isso acontecia todo dia, na viração do dia. Viração do dia é a tardezinha. A viração do dia é no pôr do sol. Então todo dia de tardezinha, lá pelas 4, 5 horas, aparecia Deus e entretinha relacionamento com o homem.
conversava com o homem, com o casal. Isso acontecia todo santo dia. Acontece que a morte não estava nos planos de Deus. Deus criou o homem para a vida e criou o homem, homem e mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, então far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então o homem disse: esta é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne, sangue do meu sangue. Essa vai ser chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aconteceu que esse homem e essa mulher viveram felizes no paraíso, mas aconteceu um dia que apareceu um ser maligno e se apoderou de um dos animais do paraíso, e por meio desse animal interpelou o primeiro casal e o convenceu a comer do fruto proibido, e ao comer eles morreram. E aí Deus, aparecendo, disse: por isso eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Há uma inimizade eterna entre a serpente, que não é aquele animal do campo, mas é Satanás, e a sua semente. A sua semente é o pecado. Então há inimizade entre a serpente, entre o pecado, entre o mal e a semente da mulher. A semente da mulher é Jesus. A semente da mulher é o filho perfeito de Adão, que Deus promete a Adão logo depois do pecado. Então, meus amigos, essa inimizade perdura até hoje. E quando, nós vamos ver daqui a pouco, quando um morto aparece para interagir com os humanos, é uma realização não divina, mas diabólica. Nós vamos ver daqui a pouco, calma. Então, Adão é presenteado com 2 filhos. Quando nasce Caim, ele fala: oba, será que esse é a semente da qual dissera Deus? Será que essa é a semente da qual dissera Deus? Será que essa é a semente da qual dissera Deus? E aí ficou os meninos foram crescendo, os meninos foram aparecendo, e daqui a pouco um dos meninos, pá, matou o outro. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. Quando Caim se voltou contra Abel e o matou, o que aconteceu? Repara, Abel
um boneco de barro, cujo Espírito de Deus foi soprado nele. Estava vivendo, feliz da vida. Caim também, um boneco de barro, feito por Deus. Os dois vivendo. Aí um pega, olha para o outro e diz, pá! Matou Abel, o primeiro morto, o primeiro que teria lugar de fala. Então não podemos dizer da morte, porque nós não morremos, a não ser a experiência que é contada na Bíblia. A Bíblia ela veio para elucidar as dúvidas humanas. Então o que é a morte? A morte é o contrário da vida. Abel está morto, Abel parou de respirar. Será que a vida de Abel continuou em outro plano? Não! Simplesmente o fôlego de vida foi tirado. E uma vez tirado de Abel, ele caiu ao solo como se fosse um boneco de barro. Aquele boneco que até agora estava falando, agora não fala mais. Até agora estava sentindo, agora não sente mais. Até agora tinha vontade, agora não sente mais. A Bíblia diz, não há labuta para os mortos embaixo do sol. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Quando Abel se viu atacado por Caim, ele sabia que ia morrer. Porque a promessa de Deus foi, certamente morrerás. Mas não passava pela cabeça de Abel que ele ia morrer naquele dia, coitado. Foi iludido e foi para o campo e morreu. Depois que morreu, o espírito saiu dele e voltou para Deus que o deu. Então, o homem não é uma alma vivente. Como é que é? O homem não passa a ter uma alma vivente. O homem passa a partir de Deus soprar em suas narinas. O homem passa a ser uma alma vivente. E ao ele tirar o fôlego que me deu, eu caio aqui no chão e viro boneco de barro, porque és barro e ao barro voltará. Foi a promessa de Deus. Então por que nós temos essas crendices bestas, com todo respeito àqueles que creem? Por que eu creio? Por que eu tenho que crer que quando eu parar de viver aqui, eu começarei a viver no outro plano? Ora, só muda o modo de sofrimento e você continua. Veja nos filminhos, a pessoa para de morrer e continua vivendo uma outra vida. Tem aquele outro filminho que eu não mencionei, mas é muito bonitinho também. Como literatura, como diversão, são muito bons os filmes de Hollywood. Gente, você conhece aquele filme Noiva Cadáver? A pessoa morre. Como é que é? É que faz tempo que eu assisti também. Eu vi essas coisas na época que eu trabalhava com a educação infantil. E na época que a minha filha era pequena, não sei. Mas a história é... Deixa eu lembrar aqui. Parece que a pessoa, a noiva dele morre. Não sei. A cena que eu quero contar, ele, o protagonista do filme, ele está andando em um cemitério. E aí ele começa a dialogar consigo mesmo, com a aliança, ou que a moça rejeitou, não lembro mais. E aí ele passa assim num arbusto e ele coloca
a aliança, que seria um galho de árvore, e fala: você quer casar comigo? Aí aquele galho começa a se mexer. Na verdade não era um galho, era a noiva que estava enterrada ali, uma noiva cadáver, por isso o título do filme. E aí ela se levanta como noiva, toda vestida, e fala: eu aceito. E a partir daí a trama continua. Ora, o filme está mostrando a ideia de que a mulher morreu, foi enterrada como noiva e continuou vivendo como noiva em outro plano. Isso é ilusão diabólica. Meu irmão, meu amado, não caia nessa história. Quando você for ver um filme, um livro, cuidado, porque essas crenças, elas são tão fantásticas que ela pode levá-lo a acreditar em coisas que não existem. Ela pode levar você a crer em fantasias, fábulas, contadas para te desvirtuar do caminho do bem. O caminho do bem é esse. Abel era um boneco de barro. Ao ser morto, ao ser assassinado por seu irmão Caim, o Espírito de Deus, o Espírito que Deus dera a Abel, que se tornou alma vivente, foi recolhido, segurado na mão de Deus. E então o bonequinho Abel caiu lá e foi sepultado. E no último dia, Deus vai devolver o Espírito dele ao homem, e ele se tornará alma vivente. Para ilustrar o caso, lembra da morte do amigo de Jesus, Lázaro? Lázaro estava morto já fazia 4 dias, estava lá na tumba. Jesus chegou na porta da tumba e disse: Lázaro, venha para fora. Imediatamente o Espírito de Deus foi soprado sobre aquele homem e ele saiu para fora da tumba. Ele não veio lá do céu, onde ele estaria, e nem veio lá das profundas do inferno, onde ele poderia ter estado. Não, meu irmão. Quando Jesus mandou, ele saiu imediatamente, veio. A própria ressurreição de Jesus é simbólica quanto a isso. Bom dia, minha irmã, vai com Deus. Quando Jesus morreu, ele ficou 3 dias na tumba. E na manhã de domingo, Maria se aproximou da tumba, porque ela ia lá preparar o corpo, embalsamar. Eu não sei como, porque a tumba estava selada pelos romanos. Não ia ter como ela acessar o corpo. Mas aí, ela viu que a tumba estava aberta, ela viu que tinha 2 homens lá, ela viu que... Aí ela foi falar com o hortelão. O hortelão é o jardineiro que cuidava ali das redondezas. E ela falou assim: ora, se o senhor tirou o corpo do meu mestre, diga onde ele está para que eu possa providenciar um sepultamento digno a ele. E então, aquele que ela pensara ser o hortelão disse: Maria. E ela reconheceu imediatamente, era o mestre Jesus ressuscitado. E ela tentou já pegá-lo e falar com ele. Ele falou: não me detenhas agora, porque eu ainda não me apresentei ao Pai. Ora, Jesus acabara de ressuscitar, mas ele não tinha ainda subido ao céu. Ele ressuscitou aqui, continuava aqui. Aí ele diz: vai, fala aos meus irmãos que eu encontrarei com eles em Jerusalém. Então, nesse interim, provavelmente ele deve ter subido ao Pai e conversado com o Pai. Mas naquela manhã ele estava ali. O corpo dele não veio do céu para entrar no corpo de Jesus, e nem veio, muito menos, claro.
do inferno para entrar no corpo de Jesus. Não, o corpo simplesmente ganhou vida, porque o Espírito de Deus foi soprado nele e ele ressuscitou. É isso. Os mortos não vão para o paraíso no dia que morre, ou para o inferno no dia que morre, os maus. Não existe isso. Isso não é bíblico. Mas então por que as pessoas pensam isso? Essa é uma fantasia criada pelo dualismo helenista, que separa o homem em corpo, alma. Existe um corpo, existe uma alma, existe um espírito. Mas isso não é assim. Ora, se não existe mortos comunicando com os vivos, então quem é que fala conosco quando vamos em entrevistas nas sessões espiritualistas? Vamos ver. Vamos caçar aqui no livro de Samuel. Uma sessão espiritualista. Uma sessão espiritualista onde é mostrado esses rituais satânicos. Eu estou falando porque Saul foi um rei escolhido por Deus para liderar o povo de Israel. Só que chega um momento, Saul cai da graça. E ao cair da graça, ele passa a recusar os conselhos de Samuel. Lá em 1 Samuel 25, fala da morte de Samuel. E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou e prantearam, e o sepultaram em sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã, e havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. E era este muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas, e o nome desse era Nabal. Aqui vai contar a história de Nabal e Abigail, não é aqui que eu quero. Eu estou caçando aquela passagem que... Achei. Vocês lembram?
Samuel acabou de morrer. Será que ele foi para o céu? Será que ele foi para o inferno? O que você acha? Samuel era santo? É. Então provavelmente deve estar no céu. Porque os santos vão para o céu. Alguns religiosos acreditam que os santos vão imediatamente. Morreu, vai para o céu. Morreu, está salvo. Ou então, aqueles que vão para o inferno, eles acreditam que imediatamente vão para o inferno. Morreu, está perdido. Vamos ver o que aconteceu com Samuel. Ele foi para o céu ou foi para o inferno? O que você acha? Eu também acho que ele foi para o céu, mas vamos ver se ele foi mesmo. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus e os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que contigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel tinha morrido, e todo Israel tinha chorado por ele. Veja, quando morre um querido, nós podemos chorar. O pranteamento por Samuel durou dias. Como é que é? O prantamento? O choro por Isaque durou meses. E tinha o sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Veja, adivinhos e encantadores são necromantes, pessoas que se comunicavam com os mortos. Saul, como cristão, como filho de Deus, tinha desterrado, tinha banido os necromantes, os adivinhos, os agoradores, sabe? Os espiritualistas, aquelas pessoas que falavam com mortos. Eles tinham decretado que não se poderia oficiar isso. A necromancia era proibida no mundo. Até o século XVIII era proibida por uma questão muito simples, porque Deus não aprova. E ajuntaram-se os filisteus, e vieram e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito em seu coração. Por quê? Porque a partir de agora ele estava sozinho, não tinha mais o profeta Samuel para orientá-lo. Na verdade, até um pouco antes da morte de Samuel, Samuel se recusava a aconselhá-lo. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Saul consultou os profetas vivos, mas Deus se recusou a falar com Saul. Deus não aceitou o Turim, o Tumim. Deus não falou com ele através de profetas. Aí o que ele faz? Quando Deus não fala com você, você está liberado para falar com o diabo? Não, meu irmão, mas foi justamente isso que Saul fez. Vá com Deus. Quando Deus se recusou a responder a sua pergunta, ele foi perguntar ao diabo. Se Deus não responder a sua oração, meu irmão, fique quieto. Por que você tem que ir? Se Deus não te respondeu, adianta você procurar o morto. Foi isso
que o rei Saul fez. Quando Deus não respondeu, ele foi falar com os mortos. Pecado gravíssimo. Você que fala com mortos, você vai ter o mesmo fim do rei Saul. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira. Vá caçar uma feiticeira, vá caçar uma endemoniada, para que ela me fale. Se Deus não me responde, eu vou falar com o seu adversário, eu vou falar com o diabo e seus súditos. E seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. Há uma mulher diabólica lá em Endor. Vamos lá falar com ela. E toda a comitiva do rei Saul se preparou e foram falar com a velha de Endor. Quando Deus não te responde, você pergunta ao diabo. É isso que estão dizendo hoje em dia. E eu estou gritando aqui no monte da internet. Eu estou aqui a um passo do monte da oração. Estou dizendo: não adianta. Se Deus não te respondeu, não se atreva a perguntar ao diabo. Porque o diabo terá prazer em te responder. O diabo terá prazer em te enganar. Ele vai falar: olha, aqui no céu está tudo muito gostoso. Vai falar na boca de teus queridos mortos. Se Deus não te responde, não se atreva a falar com o diabo. Então Saul se disfarçou e vestiu roupas normais de camponeses, e foi ele com 2 homens, e de noite vieram a mulher. À noite, sorrateiramente, escondido, ele foi lá consultar os mortos. Fuja, meu irmão. Eu sei que seu coração está dolorido, porque o seu querido morreu. Seu filho amado, sua filha amada estão mortos. E você tem muita necessidade de ouvir ainda a sua voz. Você quer falar com ele. Você se apega a qualquer esperança. Mas isso, meu irmãozinho, minha querida, é diabólico. Fuja daqueles que consultam os mortos. Porque a Bíblia é clara ao dizer que os mortos não sabem coisa nenhuma. E ainda que soubessem, eles não estão autorizados a falar conosco. Então, na escuridade da noite, foi Saul tentando se disfarçar. Falou: aqui ninguém vai me ver. Eu vou poder consultar essa diaba. E disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu disser. Olha, minha querida velhinha, eu quero falar com alguém que morreu. Fuja disso! A velha, que não era boba nem nada, falou: eu sei que você quer me enganar. Você está se disfarçando de velho qualquer, mas eu sei, você é o rei Saul. E você está mandando eu levantar um morto? Porque você quer me matar, rei Saul. Eu sei que você decretou que todos aqueles que consultassem os mortos seriam mortos à espada. Aí, quando Saul se viu descoberto, falou: não, minha senhora, eu fiz realmente essa lei, mas agora eu estou tão perdido da vida. Eu estou tão desesperado, os filisteus estão à minha porta e eu preciso de algum direcionamento. Por favor, eu não vou matá-la. Palavra de rei,
faça subir Samuel. Faça subir Samuel? Então Samuel não estava no céu? Ele teria ter dito, faça descer Samuel. Ele disse, faça subir Samuel. Da onde? Do inferno. Então Samuel estava no inferno. E a velha bruxa então a mulher lhe disse, eis que aqui sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos, como tem destruído da terra os encantadores, porque, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor e disse, vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá. Por isso a mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E disse o rei Saul, faze-me subir Samuel. Uau! E tem pessoas hoje fazendo subir seus queridos. Mas isso, como o decreto de Saul dizia, é antibíblico, é anti-Deus. Deus fará morrer todos aqueles feiticeiros, agoureiros, aqueles que consultam os mortos. Vendo, pois, a velha a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo, eu vejo deuses que sobem da terra. Deuses que sobem da terra? Os deuses estão sepultados na terra. Apesar que essa pode ser entendida também como uma expressão idiomática. Pode ser, não sei. Ele disse, como é a sua figura? Então o rei queria saber, como é que é o jeitão desse que está subindo aí? E disse ela, vem subindo um homem velho, e está envolto numa capa, entendendo Saul que era Samuel. Entendendo Saul que era Samuel. A Bíblia não disse que era Samuel. A Bíblia disse que Saul compreendeu que era Samuel. Saul pensou que fosse Samuel. Inclinou-se com o rosto em terra e adorou essa criatura diabólica que ele entendeu por Samuel. Então Samuel disse a Saul, por que me desinquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul, ah, meu irmãozinho, eu estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, nem por visões, nem pelo tumim, nem pelo cumim. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntas? Visto que o Senhor tem te desamparado e se tem feito teu inimigo, porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu companheiro Davi. Veja, aquele espírito que Saul acreditava ser Samuel, fala, olha, eu já te falei,
O Senhor tirou de você o reino. Você está ferrado, rei Saul. Você vai morrer, você vai perder a guerra, você está perdido. Ele repetiu as mesmas coisas que Samuel tinha dito, porque Satanás, ele é satânico. Satanás, ele é ardiloso. Ele, para confundir os vivos, ele se faz passar por morto. E aqui certamente ele está se fazendo passar por Samuel. Por quê? Se Samuel não queria falar com Saul enquanto estava vivo, acha que ele ia querer falar agora, depois que estava morto? Não. E outra, se Samuel tivesse vivo em algum lugar, ele estaria nas profundezas do inferno ou ele estaria no céu? Então a visão da velha teria que dizer: então ela clamou ao céu e desceu o espírito de Samuel e falou com o rei Saul. Mas não é assim. E outra, Samuel morto teria passado a mágoa que ele tinha de Saul. Ele iria falar com o rei Saul? Certamente não. E ele fala para o rei Saul: como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. Isso o quê? Esse vexame que é consultar uma bruxa para falar com os mortos. Por isso o Senhor vai te dar a derrota eterna. E o Senhor também entregará Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã os teus filhos estarei comigo. Amanhã os teus filhos morrerão. Amanhã você também estará estirado no chão, morto. E não vai ter diabo que possa te levantar. Não se iluda, os seus queridos não podem falar com você. É o diabo que fala através dele. O diabo e seus anjos falam através de seus queridos. Fuja disso! Ou você será morto como Saul e seus filhos. Vá com Deus, meu irmão. Você será morto como Saul e seus filhos. Fuja da velha de Endor. Fuja das bruxas. Esses filmes podem ser muito bonitinhos, mas são enganosos. Eles não falam da realidade da vida. A realidade da vida é: só há uma morte e depois o juízo. Toma juízo, menino. Então o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. E depois disso, imediatamente, Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia, toda aquela noite. Então a velha de Endor, vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que deu ouvidos à tua criada, à tua voz, e pus a minha vida na mão, e ouvi as palavras que dissestes. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva. Eu vou pôr um bocado diante de ti, coma pão, e come, para que tenhas forças para te pôres no caminho de volta. Porém, Saul não quis e disse: não comerei. Porém os seus criados e a mulher os constrangeram, e deu ouvidos à sua voz. Levantou-se do chão e se assentou sobre a cama. E tinha a mulher na casa uma bezerra cevada. E se apressou e a degolou, e tomou farinha, e amassou, e cozeu bolos asmos,
e os trouxe diante do rei, e Saul e seus criados comeram e se sentiram melhor. Depois levantaram e foram naquela mesma noite. A história vai dizer que logo depois aconteceu a profecia da velha e Saul morreu com seus filhos. Só há uma chance de redenção, meu irmão. É quando você está vivo. Você está respirando. Então faça o que diz essa série. Abutres, avestruzes e águias. Todo ser que respira, louve ao Senhor, porque depois que você parar de respirar, não há louvação a Deus. Os infelizes, os maldosos, ainda tentam se apegar à Bíblia para propagar essa crença diabólica de que os mortos continuam vivendo. Eles falam naquela parábola. Você lembra a parábola muito conhecida? O rico e Lázaro. Então Jesus contou essa parábola. Veja bem, o autor bíblico já está dizendo uma parábola. O que é uma parábola? É uma comparação. Eu vou contar uma história para que você entenda outra história. Lembra da parábola do filho pródigo? Uma história. Jesus estava contando uma história. Na história, a parábola é uma comparação. Então, o filho pródigo está sendo comparado com os filhos desobedientes. E o irmão do pródigo é comparado aos filhos que obedecem. E o pai dos pródigos é comparado a Deus. Jesus estava falando em última instância: todos vocês estão perdidos. Tanto o pródigo que fugiu de casa, como o filho bonzinho que ficou ajudando o pai, estão perdidos. Todos pecaram, por isso vão perder o céu. Ué, mas o irmão bonzinho não era bonzinho? Não. Por quê? Porque o irmão bonzinho aceitou a partilha dos bens. Então aí é a parábola. Agora vamos voltar à nossa parábola que interessa. O rico e Lázaro. Aí Jesus conta: existia um homem muito rico que comia do bom e do melhor. Existia um homem muito pobre, um mendigo chamado Lázaro, que ficava na porta desse homem muito rico. E o homem muito rico não ligava para ele. Enquanto ele comia a picanha, o homem pobre comia abóbora. Quando sobrava, quando os porcos do rico não queriam mais. E sucedeu que os dois morreram. O homem rico foi direto para as profundezas do inferno. É isso que Jesus disse. E o pobre Lázaro foi direto para o seio de Abraão. Aí Jesus conta um diálogo que teria acontecido entre esses dois. Entre esses dois não, entre Abraão e o homem rico. O homem rico, ferrado da vida eterna, fala:
Eu tô com muito calor aqui, esse sol tá me queimando. Coloque uma gota de água na minha língua, para que eu possa ter um alívio. Bom dia! Bom dia, como estão vocês? Vocês acabaram de passar no YouTube, quer falar bom dia pra eles? Volta aqui e fala bom dia pra eles. Vai com Deus. Aí é dito... Desculpa, eu me desconcentrei. Não, meu amigo. Lázaro não pode aí pingar uma gota de água na sua língua. Ah, meu pai Abraão, então mande que alguém vá avisar os meus irmãos, porque eu tenho outros irmãos que moram lá na minha mansão. Mande alguém avisá-los que o bicho tá pegando aqui e que o calor do inferno é muito grande. Aí Abraão falou: não, meu amigo. Primeiro, ainda que alguém ressuscitasse, eles não creriam. Veja, o sol está nascendo ali, olha que lindo. Ainda que alguém ressuscitasse, eles não creriam. Além disso, eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam Moisés e os profetas. Aí os mal intencionados dizem: ó, tá vendo? Quando morre vai direto para o seio do Abraão, vai direto para o céu. Mentira. Essa é uma parábola. Eles criam que as pessoas quando morressem iam para o seio de Abraão. Mas isso não é literal. Isso é uma parábola. Que tamanho deveria ser o seio de Abraão, o peito de Abraão, para caber tanto santo? Outra coisa, é dito na parábola que o céu é muito bom e o inferno é muito ruim, é muito quente. E fala que eles entretinham conversa. Você acha que o céu vai ser tão perto do inferno a ponto de que seus habitantes poderem conversar entre si? Claro que não, é uma parábola. Outra coisa, ô pai Abraão, pede que Lázaro venha aqui e coloque uma gota de água na minha boca, que eu não aguento mais de tanto calor. O inferno está muito quente. Imagina que essa imagem fosse verdadeira. Imagina. A alma do rico tá lá se ferrando, se queimando no inferno. Adiantaria Lázaro ir lá e pingar uma gota de água na língua desse infeliz? Não, meu irmãozinho. Ele continuaria se ferrando. Mas agora você faz a pergunta: ora, se não é assim, então por que Jesus contou essa parábola? Jesus contou essa parábola para explicar a eles que uma vez morto, uma vez morrido, não há mais escapatória. Não adianta você ficar fazendo confissão pelos mortos, você ficar oferecendo missas aos mortos. Isso é perda de tempo. Não há salvação para aqueles que morreram perdidos. No tempo da Inquisição, eles faziam um papel escrito assim, ó:
Se você pagar essa quantia, esse seu morto querido, seu pai, sua mãe, que era um devasso, um safado, sem vergonha, vagabundo, estará no céu imediatamente. O bispo mentiroso lá falava assim, ó: quando a moeda tilinta aqui dentro do cofre, a sua alma sai na mesma hora lá do purgatório. Mentira! Primeiro, nem existe purgatório. Como que a alma vai sair do purgatório se esse negócio não existe? Isso é invenção humana para manipulação dos homens. E as pessoas vendiam suas casas, vendiam seus carros para comprar essas indulgências. E agora eles fazem um dia dos mortos, aliás, um dia dos santos, para louvar aqueles santos mortos, os mártires. Isso é incoerente. Para finalizar, eu digo: Jesus contou essa parábola para dizer que não há segunda chance. Nós temos que ouvir a sua voz nesse dia. Se você, nesse dia que se chama hoje, ouvir a sua voz, ouça, aceite a salvação. Porque depois de morto, meu amigo, o nosso destino está selado. O destino de nossos queridos mortos está selado. Claro, você não está proibido de ir visitar o túmulo. Jesus não repreendeu os homens por pintar os túmulos dos profetas. Não, Jesus os repreendeu porque pintava os túmulos dos profetas, os quais eles mesmos mataram. Provavelmente o túmulo de João Batista devesse ser um túmulo muito bonito, porque os mesmos que o mataram ofereceram o funeral dele, certamente. Então, meu irmão, nesse dia do morto, vá visitar o seu morto no cemitério. Não é pecado. Mas você precisa ter consciência de que o seu morto está lá. Mas o seu morto está descansando. O seu morto está voltando para a terra. Como disse Deus, o homem é pó, então que volte ao pó e viva como pó. Entende? O morto é uma poeira. Não há poder no morto. Então está tudo perdido? Não. A Bíblia disse, como Maria fala: eu sei, Senhor, nos últimos dias, no último dia, o meu irmão ressuscitará e seremos felizes de novo. Então a Bíblia é categórica quando diz que todos os mortos ressuscitarão. Haverá duas ressurreições. A ressurreição de salvos, salvos eternamente. E a ressurreição de perdidos, perdidos eternamente. Bom dia, minhas irmãs. Vocês acabaram de passar no YouTube. Então, rapidinho aqui para encerrar.
Quando Jesus voltar nas nuvens em glória, Ele vai trazer à vida todos os nossos queridos. Esses serão ressuscitados, diz Apocalipse, e subirão juntos com os santos. Bom dia, meu irmãozinho, vai com Deus. Subirão juntos, mortos ressuscitados, vivos transformados. Então esse evento será o grande arrebatamento da igreja. Como igreja aqui vamos entender todos aqueles fiéis a Deus de todas as eras. E encontraremos com o Senhor no céu. O Senhor Jesus não vai pisar a terra. Nós é que subiremos. Nós, os vivos transformados, os queridos mortos ressuscitados. Subiremos ao céu. E haverá um período de férias bem longo para nós. Serão 1000 anos de férias no céu. Mas 1000 anos não é eternidade. 1000 anos é só 1000 anos. E no final dos 1000 anos, a Bíblia conta que a Nova Jerusalém descerá do céu. E que nesse momento, os ímpios de todas as eras serão ressuscitados. E Satanás, que estava preso nesses 1000 anos, porque não tinha ninguém para tentá-lo, vai se engraçar novamente e vai falar para as pessoas: nós vamos tomar a cidade santa. Vá com Deus. Nós vamos tomar a cidade santa. Veja, uma cidade pequenininha. Olha quantos somos nós aqui. E então, Jesus vai mandar fogo do céu e vai destruir a todos, Satanás e todos os ímpios que ressuscitaram só para morrer. Aí sim, haverá um milênio eterno, infinito. Seremos eternamente felizes com Deus. Satanás e seus anjos, os ímpios de todas as eras, esses serão lançados no lago de fogo e enxofre, o que os endemoniados chamam de inferno. Mas o inferno não é tormento eterno. O inferno é tormento eternamente. Viu a sutil diferença? Porque Apocalipse disse que Satanás e seus anjos e todos os pecadores de todas as eras serão lançados no lago de fogo e enxofre eternamente. A saber, o Apocalipse explica, você não precisa ficar na ignorância. A saber, a segunda morte. A segunda morte é o lago de fogo eterno. Não existe fogo eterno, eternamente. Não, meu amigo. A morte eterna será eternamente. Mas o fogo eterno vai durar até que dure. Os que serão devorados pelo fogo. Veja, Sodoma e Gomorra foram devoradas pelo fogo eterno, mas não estão eternamente queimando. Estão eternamente findados. Mas não estão sofrendo indefinidamente. Na verdade, Jesus disse que haverá menor rigor para os de Sodoma e Gomorra do que aqueles que viveram na época de Jesus. Ou seja, os que morreram no fogo eterno de Sodoma e Gomorra ressuscitarão novamente.
Alguns para a vida eterna, porque apesar de estar morando em Sodoma e Gomorra, ainda haverão alguns salvos lá. Alguns viverão eternamente, mas outros serão acordados só para morrer de novo. No lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Bem-aventurados e santos aqueles que participam da primeira ressurreição, porque estes reinarão com Cristo 1000 anos, viverão felizes com Cristo eternamente 1000 anos. E depois viverão com Cristo eternamente a eternidade. E aqueles que não aceitaram a salvação serão simplesmente, que não é pouca coisa, jogados no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse vídeo está muito grande, acho que eu vou fazer uma segunda parte para falar especificamente da ressurreição, do milênio. Queria fazer tudo agora, mas está ficando muito grande. Então a gente volta depois falando só sobre isso, tá bom? A ressurreição dos santos e a ressurreição dos perdidos, porque serão duas ressurreições. Uma quando Jesus vem e a segunda quando Jesus volta. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.